A geotecnia é uma área intermediária entre a geologia e a engenharia civil que trata da interação entre obras humanas ou aglomerados urbanos e o terreno natural, seja ele solo ou rocha, alguma coisa intermediária. Existe um número de acidentes que tem o seu gatilho ou sua causa inicial causada pela natureza. Tipicamente, no momento em que a gente vive agora, nessa época de chuvas intensas, há um grande número desses acidentes causados por motivos naturais que, ainda que não houvesse a interferência do homem, eles aconteceriam. Há diversos tipos de acidentes naturais em diversas regiões do mundo. Se você vai, por exemplo, para uma região onde existem tufões, como nos Estados Unidos, ou quedas de geleiras ou de neve, né, são acidentes com causas naturais. No Brasil, tipicamente, a movimentação das encostas, as quedas de encostas ou a corrida de massas de encostas são acidentes cujo gatilho inicial é da natureza. Aconteceria mesmo que o homem nada fizesse. O que caracteriza fortemente esses acidentes no Brasil são as encostas, as quedas de encostas, os deslizamentos e o que a gente chama de corrida de massas, que é um conjunto de materiais sólidos se transformar numa espécie de rio de materiais, né? E que vão varrendo aquilo que está abaixo, né? Esses acidentes tipicamente acontecem nos períodos de chuvas intensas. Na maior parte das vezes, as chuvas intensas acontecem no período de verão. Se acontecem chuvas intensas fora desse período, também esses acidentes podem acontecer, mas tipicamente eles são causados pelas chuvas intensas, típica da região tropical e também causada pelas características do terreno nessa região tropical, né? Parâmetros que existem fundamentais para esse tipo de acidente são as características naturais de origem geológica, portanto, de no mínimo dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de anos, que isso não se muda facilmente, né? E a característica da quantidade de chuvas, né? Mas me parece que pode ser fortemente influenciado nesse sentido. O que influencia de uma maneira dramática são as formas em que existem as aglomerações urbanas. Isso sim, isso tem uma influência fundamental. Por exemplo, a ocupação desenfreada das encostas, né, é uma causa, talvez a mais importante causa desse tipo de acidente. Bom, agora estamos no dia 27 de janeiro. Nesse mês houve um acidente aí que morreram quase 35 pessoas em Belo Horizonte. Tivemos aquele acidente em Nova Friburgo há uns 5 anos atrás, em que morreram mais de 1.000 pessoas. Aqueles acidentes em Blumenau, né, talvez 7, 8 anos atrás, que morreu uma grande quantidade de gente. Esses acidentes relacionados a encostas talvez sejam os que tenham causado maior quantidade de mortes no país. Olha, a chuva é o gatilho, né? A chuva, ela satura o solo, esse solo passa a ter uma resistência menor e, em função dessa resistência menor, por algum motivo existe o início de um deslizamento, seja dentro do solo, seja no contato entre solo e rocha, e esse deslizamento pode ser sob a forma do terreno em si, e esse terreno pode formar uma avalanche que a gente chama corrida de massa, né? Mas o gatilho é sim a chuva intensa.
ao contrário do que existe, vamos dizer, no pensamento popular, esses acidentes, no seu gatilho, na maior parte das vezes, são inevitáveis. Pelo menos são inevitáveis quando ocorre o seu início fora da área de aglomeração urbana. A existência dessas aglomerações urbanas torna esses acidentes mais dramáticos e muitas vezes piores. Tipicamente, por exemplo, a ocupação em áreas de risco, em áreas de encosta, a tirada da vegetação, são fatores que agravam, né? As áreas de encostas, elas precisavam ter muito mais cuidado para serem habitadas, né? E a história do Brasil é uma história de falta de cuidado com isso, né? E o segundo aspecto é o seguinte: dada a condição atual existente, né, que é uma condição em que as encostas estão cheias de gente, isso é quase que inevitável, uma mudança a curto prazo, é um monitoramento disso através de um conjunto de sinais de risco, de gravidade pequena até gravidade grande, que pode levar, por exemplo, a um pedido de evacuação de uma área, né? E isso é um mecanismo que tem se desenvolvido bastante no Brasil, tem sido muito discutido nos congressos geotécnicos, e me parece que o Rio de Janeiro é um local que isso está bastante avançado. Bom, basicamente a gente trabalha na área de contenção de encostas, né? E a contenção de encostas é um conjunto de obras tanto preventivas quanto de remediação relacionadas com esse tipo de ocorrência. Tipicamente você vê, por exemplo, numa estrada, vamos pegar o exemplo da BR-101 que vai de Florianópolis a Curitiba, ou a 116 que vai de Curitiba a São Paulo. Existe um conjunto de encostas que sistematicamente caem e precisam ser refeitas. Se as obras geotécnicas forem feitas com maior extensão, com maior qualidade, elas podem durar mais tempo. E a Benapar atua na execução dessas obras geotécnicas, né? Tanto de prevenção quanto de remediação. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e depois ative o sininho para conseguir receber notificações. Obrigado.